que é o Lucas Gomes, da turma 686, para resolver a questão de física que o professor solicitou aí para dar o ponto extra. Então, aqui a gente tem uma partícula com massa de 10 gramas e carga elétrica mais 5 microcoulombs, que é colocada em um ponto no qual existe um campo elétrico de módulo 2 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Considerando apenas a força elétrica, qual é o módulo da aceleração instantânea adquirida pela partícula? Então aqui primeiramente a gente anotou os dados. A massa convertida para quilos fica 10 a menos 2 quilos, a carga mais 5 microcoulombs e o campo 2 é vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Aqui a fórmula da força elétrica é igual a carga vezes o vetor do campo elétrico. A gente substitui os valores para achar qual é a força elétrica. Então aqui a gente vai ter mais 5 vezes 10 a menos 6, porque o microcoulombs é equivalente a 10 a menos 6, vezes o 2 vezes 10 a quarta. Isso aqui, no final, vai multiplicar com isso aqui com isso aqui. Então a força elétrica vai ficar igual a 10 vezes 10 a menos 2. Tá. Temos a força elétrica, então, que simplificando, a gente pode achar isso aqui, né? Já que é a mesma coisa. E logo depois a gente vai calcular a aceleração. Tá pegando aqui? Tá. Aceleração. Vai, calma aí. Tá. Vai, continua. Então, Repete. Então aqui, já que a gente tem a força elétrica e a gente tem a massa, a gente pode calcular a aceleração. Logo, a aceleração vai ser igual a 0,1 newtons sobre o 10 a menos 2 quilos. Basicamente, aqui a gente transforma de volta, então vai ficar 10 a menos 1, 10 a menos 2. Aplicando as propriedades das potências, a gente tem 10 menos 1 menos 2, correto? Que é a mesma coisa que A igual a 10, primeira potência, que a gente sabe que é igual a 10. Então 10 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração instantânea adquirida pela partícula nessas condições especiais. Obrigado. Como meu amigo Lucas, eu também vou resolver uma questão, sendo essa sobre campo elétrico, e eu vou dar uma lida na questão agora pra gente, saber do que a gente vai estar tratando. Em um laboratório, uma partícula com massa de 3 gramas permanece em repouso no ar quando é abandonada em uma região de campo elétrico vertical, sentido para baixo e com intensidade de 1.500 newtons por coulomb. Com base nos dados e considerando gravidade igual a 10 ms por segundo, vamos calcular a carga elétrica da partícula. Tá, o que a gente precisa para poder calcular essas duas medidas é que a gente tem que... Como é que fala? Elas têm que ser iguais, a gente tem que igualar, lembrei agora. Então a gente tem que calcular a força do peso, que se dá por P igual a M vezes G. Só que a gente tem que converter a massa para quilograma. Então, para ficar mais fácil no modelo que a gente trabalha aqui, eu vou converter dessa forma. O M, que é igual a 3 gramas, vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3 quilos. Que assim a gente já coloca na fórmula direto, que nem a gente está acostumada a tratar na lei de Coulomb, né? Então, o peso, quando a gente for botar desse jeito, vezes a gravidade, vai ficar 10 que vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2. O peso vai ficar assim, tá bom? E agora a gente vai ter que calcular a força elétrica, para a gente poder igualar. Ele está para baixo, então ela tem que ter 3 vezes 10 elevado a menos 2 para cima.
Então, o sinal da carga tem que ser negativo. Agora a gente vai igualar. Entra na frente? Uhum. Né? A gente vai igualar as duas, que é a força elétrica igual ao peso, que vai ser igual Q vezes o E, que a gente já sabe, que é o campo elétrico, 6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, que vai ser igual Q no módulo vezes. E fico sob pressão assim. A gente já sabe que 1500 é do campo elétrico, não tem problema. 3 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aí vai ser, de novo, aqui no módulo 3 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 1500, que vai ser igual aqui no módulo 3 vezes 10 elevado a menos 2, nossa, 30, sobre 1, né? A gente vai transformar aqui para ficar mais fácil. Na fórmula, vezes 10 a 3, que no final vai ser igual aqui 2 vezes 10 elevado a menos 5, que como a gente já determinou que a carga da força elétrica tem que ser para cima, então ela tem que ser negativa. Então, o final vai ser menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. É isso.